Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra. E te pergunta sem interesse pela resposta, pobre ou terrível, que lhe deres. Trouxeste a chave? É uma honra, meu estimado amigo Dionísio da Silva. Eu li esse trecho do Drummond, esse poema sobre as palavras. Você, no momento em que a língua pátria está tão desmoralizada, tão vulgarizada, e você mais do que ninguém, meu irmão, você sabe que a língua representa a civilidade, que a língua representa o rosto, a alma, o espírito de uma pátria. Na medida em que essa língua se torna bastarda, no sentido mais pobre mesmo dessa expressão, isso reflete no país? Olha, Vereza, alguns ritos são indispensáveis, não é? Nós, sobretudo nós que damos tanto valor ao que é sagrado, e a língua é sagrada, ela nos expressa. Eu queria dizer, antes de mais nada, que eu tenho brotando sempre na memória aquele nosso primeiro encontro em que eu, tímido, fazia os diálogos lá do Aleluia Gretchen, e veio aquele ator que eu admirava, você já era famoso, e veio me dizer, Dionísio, você não acha melhor dizer diferente esta passagem aqui que você escreveu? E eu achei aquilo assim uma humildade, uma concessão absurda que você me faria, porque você podia dizer como você quisesse. Você inventou vários daqueles diálogos, improvisou, melhorou o texto. Eu acho que esta pergunta que você faz da melhor resposta é esta, ela é coletiva, mas ao mesmo tempo cada um de nós dá essa resposta, é a soma dela que vai fazer a língua, porque senão nós seríamos o quê? Nós faríamos o quê com o português do Brasil? Não é? Nós recebemos esse patrimônio, que foi a língua portuguesa, nós hoje praticamente só falamos, porque a gente está escrevendo muito mal, está lendo muito mal, e houve uma decadência geral no domínio desta língua que permita responder a pergunta do poema do Drummond que você escolheu tão bem. Trouxeste a chave? Eu trouxe algumas, mas ela tem muitas, não é? Muitas chaves, né? É impressionante, né? Aqui tem um dos 33 livros do meu estimado amigo Dionísio da Silva, de onde vêm as palavras. Porque se você perde o verbo, você perde a alma, né? Outro dia eu fui ver uma locação de uma universidade e eu fiquei atônito porque estava lá assim, todas vocês. Eu digo assim, como assim uma linguagem neutra? É possível uma linguagem neutra numa língua com essa história, com essa biografia? Não é possível, é uma grande bobagem, mas sobretudo é uma ofensa grave à língua portuguesa, porque é uma machadada assim no tronco da sua estrutura. O português veio do latim e são línguas que levaram muitos séculos, no caso do português é quase 1 milênio, para consolidar uma forma em que o feminino tem preferência. Por exemplo, o todes vai acabar, é uma coisa contra a mulher, é sobretudo antifeminino, o todes. Porque, veja, se eu dou um aviso assim, amanhã vai sair o pagamento das professoras. Todos saberão que quem vai receber são as professoras. Se forem os professores também, os homens também, daí o aviso será, amanhã vai sair o pagamento dos professores, porque daí eles estarão incluídos. O masculino no português, ele engloba tudo, todos os gêneros. Tanto que a Constituição diz no seu artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Se ela dissesse todos são iguais perante a lei, ninguém entenderia. E se fosse todas são iguais perante a lei, desses direitos os homens estariam excluídos, porque o masculino é inclusivo.
O que não pode é fazer esse tipo de coisa. É como um restaurante, Vereza, que se diz, inclusive, diz que é vegetariano. Aí você vai lá e diz, tá bom, então você não se come carne, não faz isso, não faz aquilo. E cadê o acesso aos cadeirantes? Tem, e as outras coisas aqui tem. Isso corre na internet, nessas metáforas. O povo, os falantes estão entendendo que nós vivemos num tempo de muita empulhação, muito engano, muita atochada, modismo. E quando o terreno é fértil para bobagens, ele frutifica. Nós estamos com a decadência escolar monstruosa, qualquer bobagem que se disser pega muito mais fácil. E que futuro seria formado por essas pessoas subletradas? É um futuro tenebroso, porque a língua ela serve para você se expressar, para você amar, para você odiar, para você aprender, para tudo serve a língua. Se você não domina esta ferramenta, você fica assim, um músico com um violino sem cordas, um acordeão sem teclado, um piano sem tecla, vai ser assim. Eu só acho que vem vindo uma renovação que está sendo produzida pela tecnologia, para ficar nesse assunto bem breve. Hoje, sobretudo, os jovens estão lendo muito em telas eletrônicas. Não sei como é que estão entendendo, porque para você entender, interpretar, tem que dominar a língua, e se não domino, não entende. Eu acho que eles estão dominando bem o código da fala, que o brasileiro tem uma habilidade verbal impressionante, e não estão dominando o outro código, que é mais sofisticado, da escrita. E é um código que eles estão desconhecendo, na minha opinião, pela constatação, pelos indícios. Então, você pode ver, houve um rebaixamento geral. Vou dar um exemplo bem concreto. Se você fizer uma postagem no Facebook e usar o Mais Que Perfeito, o Mais Que Perfeito é um tempo que está em extinção. Se você trouxer aquele verso do Camões, que é lindo, quando ele conta que Jacó se apaixonou por Raquel, mas quando o sogro disse, olha, você trabalha 7 anos e daí eu te dou Raquel. Quando ele foi buscar a Raquel, ele disse, não, você tem que trabalhar outros 7 anos, eu te dou a Raquel, agora você leva a Lia, que era a filha feia, né? Ele trabalhou, então, 14 anos pela Raquel. E ele diz o seguinte, o Camões diz pelo Jacó o seguinte verso, mas servira, se não fora, para tão longo amor, tão curta a vida. Esse verso não dá mais para postar, porque a pessoa não sabe mais o Mais Que Perfeito, ou não interpretará direito. A tendência é acabar ele no Facebook ou na língua portuguesa? Na língua portuguesa. Sério? Sério. E você pode ver que já não se usa mais o futuro simples, tipo assim, comerei, falarei, vou comer, vou falar. Estão sendo substituídas as formas. Eu gosto mais de ser jardineiro das palavras, eu gosto de fazer buquês, arranjos. Eu só me tornei botânico também porque eu tinha que ensinar a disciplina. Então eu tenho que chegar diante desses... Eu vou usar a palavra sem nenhum insulto sobre esses sapedeutas totais, ignaros, né? Para poder dizer para eles, olha, vocês estão enganados sobre o todes. Não é uma pessoa que modifica os gêneros da língua. Isso é um patrimônio de todo mundo. Todos teriam que ser consultados para mudar a língua portuguesa. Então, você vice-reitor, você foi vice-reitor da Estácio, né? Você tem um programa da Band News, onde você já é um jardineiro das palavras. O que é que você tem a dizer sobre esse programa, já com mais de 10 anos no ar pela Band News? Olha, me impressiona muito a receptividade que ele tem. Hoje ele é ouvido em todo o Brasil, ele passa em diversos horários. Isso me surpreendeu, porque quando o Boechat, meu querido e saudoso Boechat, me convidou para fazer o programa, eu achei que era 1 ou 2 vezes, 3 vezes, né? E as pessoas pediam que viesse de novo. Então nós fizemos o programa semanal. Existe, Vereza, um grande preconceito contra o povo brasileiro, contra quem é simples, porque se considera, é um consenso geral assim nas classes dirigentes,
de que o povo pode ser manipulado e é conduzido como se fosse manada. Mas não é assim, porque todos têm espírito, todos pensam, todos sentem, todos são capazes de discernir. Alguns são enganados, mas não são enganados o tempo todo, não é? Então, quando o Boechat teve essa feliz ideia de trazer o programa, nós ficamos sabendo, nenhum de nós sabia. Ele intuía, não é? O Boechat não era um homem de letras, mas era muito intuitivo. Ele intuía que uma pessoa como eu, que tinha feito a mesma coluna na Caras durante 25 anos... Verdade, que era a mesma coluna, só que era por escrito, que não era possível que o ouvinte, que não era leitor, porque não era leitor, ouvinte é outra, tem muitos ouvintes que são leitores, mas a maioria dos ouvintes não são leitores. Ah, não? Não, a maioria dos ouvintes não é leitor. Aliás, lê muito pouco. E daí, quando viu que a palavra tem esse encanto, começa a procurar o livro, começa a procurar a palavra. Estão na mesa almoçando vários alunos meus, ex-alunos, professores. Lá em casa, quando surge uma palavra que a gente não sabe bem o significado, olha, liga para a Band, diz para o professor Dionísio. Olha, rapaz. Lembra, ficou popular, não é? Dionísio, o fato de você ter sido quase padre, que maravilha, levou você a conhecer e a estudar latim. Foi esse latim que teve como consequência o teu interesse pela língua portuguesa? Foi. Ah, é? É. Eu sou filho de gente muito pobre. Meu pai era operário de minas de carvão, tinha muitos filhos. Minha mãe é neta de italianos imigrantes. Que lindo, que lindo. Minha bisavó morreu durante a travessia. Há uma controvérsia se morreu durante a travessia ou se arrumaram os documentos para ser enterrada ao chegar ou foi jogada ao mar. Tem uma controvérsia. Tem uma pessoa de Siderópolis, onde eu nasci, que sabe bem essa história. E eu cheguei com 9 anos, mas naquele tempo a pobreza não era absoluta. Verdade. Cada um tinha sua muda de roupa para ir à missa aos domingos, sapato, né? Não havia fome, não havia falta de roupa, não havia falta de sapato. O mínimo tinha, né? O mínimo minimorum sempre teve. Eu cheguei para... O padre foi à escola, foi ao grupo escolar e disse assim, olha, a primeira lição do catecismo é essa. Quem é Deus? Deus é um Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. A gente tinha que decorar aquelas coisas lá. Primeiro ano, né? Daí ele voltou na semana seguinte e disse, quem é Deus? E ninguém sabia. E daí ele disse, ninguém sabe. Daí eu, muito tímido, eu não pareço, mas eu sou tímido. Eu deixo de ser tímido quando começo a falar. Daí eu disse, eu sei. Ele falou, então diz, quem é Deus? Eu falei, Deus é um Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. Eu estava no 4º ano primário. Daí ele perguntou para a professora quem era eu, fez mais algumas perguntas, e ele disse, mas como é que você sabe isso? Eu disse, porque o senhor mandou decorar, era para decorar esta lição aqui do catecismo. Mandou e eu decorei. Daí ele foi falar com a minha mãe, que ia na igreja toda semana, e o meu pai, e disse, olha, esse menino, a gente tem que cuidar dele, deixa ele morar aqui na casa paroquial, porque eu quero orientar os estudos dele. Já tinha um outro menino lá, que era o Eloy Sempre Bom. Olha que nome, Eloy Sempre Bom. Isso em Jacinto Machado. Como é que é o nome? Catarina. Eloy Sempre Bom. Sério? O sobrenome dele era Sempre Bom. E ele era malvado, me batia pra caramba, eu ficava com o olho roxo, a gente brigava muito. E daí ele chegou e disse, Dionísio, você vai ajudar a missa, você vai ser coroinha. Os primeiros dias que eu estava lá. Eu vou falar assim, ó. Pegou a minha, o Eloy, um por vez lá e falou. Eu vou falar assim, introibo ad altare Dei, eu entrarei ao altar do Senhor. E você tem que dizer, Adem coletificat juventutem mem. Fala devagar que é muito bom, peraí. Vai, repete, por favor. É o meu problema. Vai. Introibo ad altare Dei, entrarei ao altar do Senhor. Ou subirei ao altar do Senhor, porque introibo é... Essa fala era do padre. Do padre. E a minha era ad Deum qui letificat
Juventude meam, ao Deus que alegra a minha juventude. Muito bom. Era um pirralho desse tamanho assim, ao Deus que alegra a minha juventude, achei aquilo lindo. Adeu. Daí eu disse, adeu que letificat juventude meam. Ele falou, não, Deus, está tudo errado. É adeum, tem que dizer deum, e não deum, deum. Você tem que juntar os dois lados. Caramba! Letificat, esse é mudo, olha onde é que vem a língua, letificat. Juventutem meam, adem com letificat, juventutem meam. Foi a minha primeira lição de latim, antes de continuar em português. Isso te motivou para ser Sim. esse jardineiro da língua portuguesa? Me motivou porque eu pensei assim, mas como? Alegria e letificat, o que quer dizer? Por que alegria em português é alegria e não é letificat? Porque o letificat é verbo, porque Letícia é alegria, Letícia também é nome de pessoa. A pessoa então podia se chamar alegria? Sim, seria a mesma coisa, mas não se usa o nome da pessoa como alegria, é Letícia. Depois eu cheguei no seminário, fui ler e tinha lá Ciro Alegria, que era sobrenome. Então alegria pode ser sobrenome? Pode. E tristeza? Pode? Não, Tristeza é nome de lugar. Tem um bairro em Porto Alegre que se chama Tristeza. Mas a alegria também é nome? Daí temos que procurar. Então tem que procurar, quer dizer, tem que pesquisar. Olha, a senhora, sua mãe, queria que você fosse padre, né? Sim, ela teve vocação para eu ser padre. Ela que tinha vocação, né? Eu gostava daquilo. Beleza, quando eu fui de coroinha a primeira vez, que me vestiram com uma sobrepeliz É bonito, branca, né? Aquela roupa, né? Uma saia vermelha. Olha. Lindo, né? Aquela coisa assim. Era realmente dois meninos, 10, 11 anos, e tinha que tocar sineta. A sineta toca em que horas? Olha, toca na entrada, depois quando... O mais difícil é quando o padre consagra a hóstia, que tem que tocar aquele carrilhão assim na mão direita. Tá. Tem Uma matraca, né? Não, é uma sineta. São 3 ou 5 sinetas e você rodeia. Doía aqui o pulso, porque é muito pesada. E tinha também... Esse era um dos momentos que a gente... Quando o padre ajoelhava, tocava de um jeito. Quando ele levantava, tocava do outro. Depois tinha que ficar em silêncio quando ele levantava a hóstia. Tinha todo um rito, um tempo, um timing, né? Como se diz, para fazer isso. Essa estrutura teatral que é uma missa? Sim. É uma missa, tem uma estrutura teatral, né? Você acha que essa estrutura teatral, ela veio a partir do Concílio de Nicéia, em 325 d.C., quando a igreja torna-se cooptada pelo poder romano? Ou não? Sim, foi no século IV, porque naquele momento que você identificou com tanta precisão, o imperador Constantino tornou o cristianismo uma coisa de Estado, uma religião de Estado. Ele já tinha toda aquela turma, aqueles povos que eram insubmissos aos deuses romanos, que Roma tudo era deus, né? A porta era uma deusa. Vários, né? A porta era uma deusa, então se fazia pedidos para a porta. Tudo era deus, para tudo tinha o Deus, Deus da agricultura, Deus do vinho, né? Deus dos bosques, era cheio de deuses. E quando os cristãos chegaram com um Deus único, aquilo excluía todos os outros. Esse foi o grande problema. Porque excluía os outros e deixava como hegemônico só um. Então o império se revoltou. Quando o império viu que isso era invencível, ele se aliou. E daí então toda aquela pompa do império, com os imperadores, com os generais, com os juízes, o direito romano é muito pomposo, né? Não só na língua, nos gestos, nas vestes. Então a igreja adotou esse cerimonial todo e trouxe, adaptou, foi um achado genial para se impor. E eu sou contra que tirassem essa missa de cartaz, porque era uma peça que estava com sucesso de crítica e público fazia quase 2000 anos. Você acha que, não falando mais em latim, perdeu essa suntuosidade da sua origem? Perdeu. Você acha? Sim, eu acho. Perdeu e foi muito ruim para a fé das pessoas,
Porque você não vai na igreja para ouvir o padre defender a reforma agrária, que é uma questão justa, Perfeito. ou querer a distribuição de renda, que também é uma questão que deve ser pensada. Você vai na igreja por um motivo do sagrado, do transcendente, daquilo que você não entende. Perfeito. O sujeito, desde as mais antigas religiões, a pessoa procura o mistério, aquilo que ela não entende. Aquilo que ela entende, ela encontra, o vizinho explica, o pai explica, a mãe explica, mas tem uma coisa em você, várias coisas. O inefável, né? O inefável, que é a mesma coisa que o indizível. Você não consegue dizer. Então, daí entra o rito. Quando você diz, olha, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você diz, eu te caso. Tudo viram sacramentos, são coisas sagradas. Eu acho, Vereza, para não ficar aqui falando o tempo todo, que eu gosto... Não, por favor, a entrevista é sua, o programa é seu. Não, mas é que tem que fazer a reforma agrária também da conversa aqui entre nós. É que eu acho, a coisa que eu mais sinto falta hoje, no mundo que eu vivo, eu nasci em 1948, então eu estou indo para 74 anos. A coisa da qual mais sinto falta hoje é do sagrado. Por exemplo, o Goethe fica lá, depois a gente pode falar isso, o Goethe fica lá na casa do amigo dele. O amigo dele viaja, ele canta a mulher do cara, ele rompe o sagrado. Ela é a mulher do seu amigo. E ela é a mulher que está vivendo um amor com outra pessoa, e você canta sem nada. Daí ela diz, você não tem vergonha, Goethe? Ele é o teu melhor amigo. E você pensa que eu sou o quê? Ele fica tão com vergonha que ele vai para casa e pensa em se suicidar. O Goethe? O Goethe. E ele está escrevendo um romance. Então, em vez de ele se suicidar, ele transfere. Ele faz com que o personagem, Werther, se suicide porque está apaixonado pela mulher do amigo. E as pessoas leem o livro e começam a se suicidar também, tanto que o livro é proibido. Loucura, rapaz. Que é muita força. Ainda é proibido até hoje? Não, só foi naquela época. Naquela época, né? É. Então, a amizade é um valor sagrado, as relações humanas são sagradas. Tem coisas que são sagradas. E hoje há uma banalidade, quase mais nada é sagrado. Mais nada. Imagina você se põe assim, vou falar uma questão controversa. Por favor. Você chega e diz, não, o aborto nós defendemos e tal, mas o feto não foi consultado. O feto não foi consultado. E você diz que é a favor da democracia. E você, por que não mata, por exemplo, os mais velhos? Os pais, em vez dos filhos, os tias, as tias? Por que é aquele que está indefeso? Inclusive, estimado Dionísio, com tanto método anticoncepcional, elas dizem, o corpo me pertence. Mas não pertence. Mas não consulta o garotinho, o feto, lá o nascituro? É impressionante, cara. A morada é dele. A morada é dele. Ele não pediu para estar ali. A morada ele foi posto ali. Que lindo esse título, hein? A morada é dele. A morada é dele. E a morada do espírito, inclusive. Do espírito. Que é uma coisa imortal. Então, você levanta uma questão com uma leviandade impressionante e é uma questão sagrada, extraordinária, é a vida. Então, eu fico assim, olha, você não quer ter filhos? Primeiro, nem esse direito tinham, conseguiram esse direito, porque era assim, se você está no casamento é para procriar, isso foi acertado, quem decide quantos filhos vai ter é o casal, muito bem, mas ele não pode decidir depois que a pessoa está ali. Perfeito, tem outra pessoa, né? Tem outra pessoa para ser consultada. Meu estimado, você, Dionísio, é um profundo conhecedor do Antigo e do Novo Testamento. Uma vez eu fiz uma pergunta para você, por telefone, que eu estudo muito, né, porque eu gosto muito do Judas Iscariotes. E a gente depois, quem sabe, chega lá. Na medida que tinha entre 80% e 90% de analfabetos naquela região, como é que a transmissão era oral, né? O Novo Testamento, ele é praticamente todo em grego. Sim. E o Antigo, como é que era feito? O Antigo levou o quê? Cerca de 1000 anos, né? Sim. Para ser redigido, digamos assim. Sim. Em que idiomas? Olha, o predominante ali é o hebraico, mas houve várias outras línguas. O que eu acho muito curioso é que as pessoas não levam em conta. Você pega, por exemplo, um livro, Vereza, hoje no Brasil, qualquer pessoa pega um livro e faz assim, né? Primeira página 2, página 15, 20.
Agora, ele era escrito em rolos, mas isso já na segunda parte. Na primeira parte foi em couro de ovelha. O antigo. E depois em papiro, não é? Tinha que enrolar, então você ia ler, tinha que abrir assim, aqueles 2 rolos, era difícil de procurar. Tanto que o episódio do Gênesis está no meio da Bíblia. Depois do exílio da Babilônia, é que começam a culpar as mulheres que tinham grande poder em Israel, começam a culpar que elas tomaram a decisão errada diante do inimigo babilônico, não é? Dos assírios. E então elas administraram mal o país. Então deslocaram o Gênesis para o primeiro livro da Bíblia para poder culpar a mulher. Ah, ele veio primeiro para poder culpar a mulher? Para poder culpar a mulher. Que informação fantástica, cara. As feministas nem sabem disso, né? As feministas elas não leem pouco. Elas não leem, né? E então foi deslocado para você abrir a Bíblia e dar de cara com a mulher que está atrapalhando. Viu? Você viu, minha filha? Pegaram o Gênesis, que era do meio, e botaram no começo. É a minha filha Diana que está aqui, e o Patrick, meu querido namorado dela. Mas olha, me diz uma coisa, e por que o novo em grego? Olha, quando o cristianismo surge, ele surge como seita. Então, ele é uma seita judaica. Então, aquilo que é a ortodoxia recusa o Novo Testamento, recusa aquelas pessoas todas, recusa Paulo, que é o grande teórico, o novo, né? Paulo, que é do Novo. Acham São Pedro um ignorante, como é que ele vai escrever epístola. São João, não. São João, ele já faz um evangelho para tentar atingir os filósofos do Mediterrâneo. Ele não diz, olha, na Judéia, em Belém da Judéia, nasceu um menino assim, que era filho de Deus. Ele diz assim, no princípio era o verbo, né? E ele faz um evangelho teórico, filosófico. Mas você acha que os quatro, perdão, querido, os 4 eram alfabetizados? Eu acho que o João é de certeza que era muito letrado. Mateus, talvez. O Mateus não sei, o Lucas era médico, mas de todo modo, provavelmente o único que escreveu ali em aramaico foi o Mateus, os outros todos escreveram direto em grego, né? Você já não encontra mais o original em aramaico, do único. Os outros foram escritos... Espera um pouquinho, isso é importante. O único que escreveu em aramaico... Foi o de Mateus. Mateus, né? O resto em grego. Espera um pouquinho, cuidado aí que está... Os outros foram em grego. O grego, a língua de dominação... Era o inglês da época. Era o inglês da época. A língua de dominação ali na época era o latim. Mas os romanos, quando vencem os gregos, eles dão de cara com uma cultura muito superior. E escrita em grego. Então, a classe dominante romana, culta, esclarecida, todos esses estamentos da cultura, eles adotam o grego, porque a língua de cultura passa a ser o grego. Então, escrevem em grego, negociam em grego, e o latim é a língua de todo dia. Então, quer dizer, para redigir o Novo Testamento, a tradição oral comunicou a alguém que redigiu. Sim. Porque é segundo Mateus, segundo João, isso, segundo Lucas. Aliás, Lucas não conheceu Jesus, né? Lucas era companheiro de Paulo e aprendeu o que aprendeu de Maria, né? Toda aquela... O que é que você acha? Vereza, eu acho, e dos indícios que se tem, é que tudo é ficção nesse sistema de produção. Porque disseram que teria sido assim. Você não tem a prova documental, né? Pois é, eu sei que você sabe. Você gosta desses assuntos, desses temas e tal. O que eu acho interessante, Vereza, dos evangelhos, sobretudo do Novo Testamento, é que não se traga mais eles para a sala de aula, porque os evangelhos são bons para ensinar português, para ensinar narrativa, para ensinar interpretação de texto. Você pode ver, os caras mandam, leia o livro do fulano, leia o livro do cicrano, e ninguém diz, leia o evangelho de Mateus, leia o episódio da ingratidão, que é da cura dos 10 leprosos. Jesus curou 10 leprosos e um voltou para agradecer. Olha, a taxa de agradecimento divina é 10%, para nós é bem menor, nós temos muito mal agradecidos ao redor de nós. Então não se traz mais o texto, não se manda ler Odisseia, não se manda ler nenhum verso da Odisseia,
né? Não tem mais Eneida. Quer dizer, a cultura clássica que foi preservada durante 2000 anos no Brasil esboroou. Tem que ler o livro da semana passada, se o cara tiver na mídia, porque se não tiver também não lê. Outro dia, pensando nas feministas, que a minha filha Diana tem muito... A Diana é muito atenta, né? Social, espiritualmente. Aí eu fui ler Turgenev, a Helena me pareceu uma das primeiras feministas desse romance aliás, chama-se Helena, do Turgenev. Sim. Aí eu te penso assim, você lendo a Bíblia, você constata várias feministas, né? Sim, Judite decapita o Holofernes, não é? Um general, ela vai lá e decapita o Holofernes para poder salvar o povo dela. O caso da Judite. A Esther, quer dizer, tem muitas feministas. A própria Maria, adolescente naquela época preconceituosa, ela engravidar. Mas, meu estimado amigo, Maria, mãe de Jesus, não teria sido a grande primeira feminista? Uma menina de 16, 15 anos, ficar grávida numa sociedade extremamente preconceituosa, patriarcal, de um senhor mais idoso, muito mais idoso do que ela. Ô, Vereza, você tem uma hipótese impressionante, né? Também acho isso. Eu queria acrescentar que ela tem um grande marido, né? Porque é um marido que faz, ele não fala. José não diz uma única palavra nunca, ele só faz. Então, por exemplo, ela está grávida e ele fica sabendo que ela está grávida, isso é tácito e não foi ele. E daí ele tem em sonho, tem um papel bem antes de Freud, 2000 anos, que é a interpretação do sonho. O José sabe em sonhos que ela está grávida de alguém superior, é do espírito, do Altíssimo. E ele entende isso em sonho, não diz uma palavra. Daí o anjo vem e diz, José, pega o menino, leva para o Egito, senão Herodes vai matá-lo. Ele leva. Eu até tenho um conto que eu nunca termino, que é o seguinte, se José estivesse vivo, a história da salvação não podia ser concluída, ele precisou morrer, porque ele fazia tudo que era necessário, não teria deixado Jesus morrer na cruz, ele ia proteger aquele filho, ele sempre protegeu. Perfeito. Não é? Perfeito. Então, ao contrário das mulheres que têm maridos mandões, que falam pra caramba e ajudam um pouco na criação dos filhos, José era uma pessoa que realmente assumiu, isto é, ele não falou, ele fez tudo o que era necessário e criou o menino. Incrível, né? E será que essa mudez dele não seria um quadro em branco para a gente interpretar o que a gente bem entenda? Porque ele é o grande mudo, né? É o grande mudo. E a gente, em cima dessa mudez, interpreta o que a gente quer, se ele concorda, se ele não concorda com a gravidez. Olha, você me faz lembrar uma passagem de um escritor sueco que era botânico, não é? O Swedenborg, que era botânico, era um grande cientista. O Swedenborg? O Swedenborg. Sim, um médium fantástico. Fantástico. E ele tem uma obra referencial em botânica ainda hoje, e ele escreveu aqueles livros dele, Céu e Inferno, O Amor Conjugal. E o Emanuel Swedenborg, ele diz o seguinte, o céu não é proibido aos maus, não é proibido, o céu só é proibido aos bobos, porque os bobos não têm inteligência suficiente para entender a complexidade do paraíso, então eles não podem entrar lá. Os maus até podem entrar, dar uma olhadinha, apreciar e ir embora, mas os bobos não. Então eu acho, e ele disse isso sem maldade nenhuma. Inclusive a tradução que ele usa é bobo mesmo, né? Fool, não está proibido aos bobos. E quando você chega diante do mistério, que hoje não é reconhecido, né? Alguém diz assim, ô Dionísio, por que você não se candidata à Academia Brasileira de Letras? Ué, porque eu não quero. Eu não tenho assim falsa modéstia nem falsa vaidade. Eu tenho um currículo superior a muitos dos que estão lá. Nossa Senhora. Mas não me candidato. Já me convidaram, eu agradeço. Aliás, quando posso, agradeço de público aos escritores como queridos amigos que estão lá, como a Nélida Pinhon, Carlos Nejar. Se candidata a Dionísio, meu professor Eduardo Portela, eu dizia, não, mas eu não quero. Por que você não quer? Não sei. Eu só gosto de ouvir a minha vida interior.
E a minha vida interior, o meu ouvido interior, me aconselha a não me candidatar. Eu serei infeliz lá. Eu não acho que a felicidade seja indispensável, mas eu não quero procurá-la. Não quero ser infeliz, então eu não me candidato. Na filologia, sim, porque é a minha área. Lá em Lisboa, eu me senti bem. Ali eu não vou nunca. A minha filha sabe que se um dia eu me candidatar, eu enlouqueci, devo ser colocado numa instituição que vai me tratar. Dionísio, eu gravei em off toda a sua enciclopédia, não é um currículo, né? É uma enciclopédia. Eu te pergunto, uma querida e amada personagem comum a nós dois, por que você escreveu sobre Santa Teresa d'Ávila? Também não sei. Eu, desde menino, adolescente, quando eu ia para o dormitório, a gente dormia em 263 meninos no mesmo ambiente, não é? Eu passava por um vitral que tinha Teresa do Bernini, representada aquela estátua da Teresa que Bernini fez em mármore. Aliás, é linda a frase do Michelangelo sobre trabalhar com mármore, né? Eles perguntaram como é que você consegue fazer essas coisas tão belas. Ele disse, elas já estavam ali, eu só tirei. Que lindo, né? Eu tirei da pedra. Então o Bernini tirou a Teresa desta pedra, né? E outros fizeram vitrais sobre ela. Quando eu ia dormir, rezando e tal, o padre ficava caminhando, rezando em voz baixa, caminhando entre todas as camas, até a gente pegar no sono, e depois ele dormia entre nós, lá num cantinho, com lençóis, numa cabaninha e tal. E eu era uma espécie de paizão, assim, não é? Uma das coisas que mais me revolta é todo mundo ficar falando seminário, pedofilia, homossexualismo. Poxa, eu fiquei 7 anos, não vi nunca um caso, nenhum, e todos nós ali juntos, como que a gente pode enganaram 263 durante 7 anos? Então, houve uma... Por que levanta essa hipótese? Quero te dizer, eu vou continuar já com a Teresa. É porque ninguém pode imaginar que a pessoa que não tem noção de vocação, de mistério, de sacerdócio, que é uma coisa inventada ainda no Antigo Testamento, tu és sacerdos in eternum secundum ordinem Melquisedeque, diz o bispo quando ordena o padre, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas Melquisedeque é um sacerdote do Antigo Testamento. O cara não é ordenado sacerdote segundo a ordem de Jesus, é do Melquisedeque. Então é do Antigo Testamento. Ninguém compreende que um moço de 20 e poucos anos resolva ser pai de 263, mas entende que um casal gay adote uma criança e proclama isso como um grande gesto. Pode ser um grande gesto, mas e aquele que se dedicou para 263? Aqueles 7, 8 padres que estavam lá, que tinham que providenciar comida, lençóis, cama, dormitório, educação, né, latim, grego, alemão, italiano, matemática. Essas pessoas não ganhavam nada. Não é? Ninguém entende que um ser humano, uma enfermeira, um médico, um benfeitor, uma benfeitora, pode se doar para os outros. Por quê? Porque não aceita que haja isso no mundo. E há. Então, você acredita que nos êxtases da querida Teresa, ela poderia chegar a levitar? Eu acredito. Eu visitei a cela em que ela levitou, em Encarnação, lá em Ávila. Eu escrevi o romance lá, né? Sim, sim. Eu fui para lá, escrevi quase todo lá. E a gente faz uma ideia de que a Teresa levitava, a nossa Teresa, numa altura enorme, né? E a cela é baixinha. Ela estava deitada na cama e ela levitava alguns centímetros ou palmos, mas não é assim se elevar. Sim, sim. Não, mas eu sei que você sabe o que é levitar, mas as pessoas imaginam assim quase uma ascensão. Né? Entendi. Agora, a paixão pode mudar a gravidade? Pode. Ela era apaixonada como mulher por Jesus. Jesus era um namorado dela. Eu escrevi uma das versões da Teresa, o editor botou assim, uma das edições, né? Porque de vez em quando o editor muda o título dos meus livros, né? No Teresa ele botou, primeiro saiu só Teresa, era um editor.
Aí depois, quando saí da Siciliano e fui para a Girafa, que a Siciliano terminou, ele colocou Teresa, namorada de Jesus. Quando foi adaptada para teatro, o diretor pôs Teresa, namorada de Jesus, antes dessa edição. Porque era uma relação amorosa entre os dois, era realmente de doação, êxtase, e ela fala numa linguagem erótica com Jesus, amorosa mesmo. Quase sensual, né? Muito sensual. Jesus, desce dessa cruz, eu quero te abraçar, eu gosto de você, eu te amo, desce que lindo, daí. Né, rapaz? Que lindo. Agora, falando em Teresa, eu me lembro de Santo Agostinho, grande figura. Meu estimado Dionísio, eu gosto muito de santo que foi pecador antes. Sim. Né? E o Agostinho teve o Deodato, teve um filho. Eu tenho um carinho muito grande pela essa anônima amante dele, que quando ele torna-se santo, graças às preces da mãe dele, ela se afasta silenciosamente. Mas ele fica com Deodato, que morre com 15, 16 anos. Mas antes dele falar do livre-arbítrio, ele tinha uma frase que ele esconde. Sim. Ele é muito esperto. Pai, como é que ele diz? Dai-me a castidade. Dai-me a castidade, mas não agora. Mas não já, é verdade. Mas não agora, né? Mas não agora. Quer dizer, é lindo isso, né? É lindo, porque ele também pergunta assim, por que nós temos que ter vergonha do nosso corpo? Deus nos deu um corpo luxurioso, devemos ter vergonha dele, devemos ter vergonha do nosso desejo. Ele faz as reflexões durante a juventude e depois, na velhice, ele fica o mais duro defensor do celibato, da contenção sexual, ele muda completamente. Totalmente. Seria uma coisa freudiana de culpa para projetar? Tem um pouquinho, tem. Eu aprontei muito, agora deixa eu desaprontar, né? E não deixar os outros aprontar, né? Praticamente foi ele quem mais defendeu o celibato dos padres, até então eram casados, tinham suas mulheres. Foi o principal, né? Ele achou que dispersava energia. E ele, o livre-arbítrio? O livre-arbítrio. Ele defende muito, né? Mas antes não, né? Não, porque essa questão do livre-arbítrio depois vai ser uma questão de complexas sutilezas, né? Porque Deus permite que você escolha o que é pior para você. Se você quiser, você escolha, né? Então nós seremos vítimas de um determinismo? Pois é. E o livre-arbítrio seria uma licença poética? Seria. Que coisa estranha, né? Agora eu vou passar para um outro tema que eu saiba, só você levantou. Stefan Zweig deve morrer? Pois é. Vereza, quem mudou o título desse livro, como você bem sabe, foi o meu tradutor italiano, Giovanni Ricciardi, que veio aqui para traduzir o livro, ficou uma temporada na minha casa e me perguntava as coisas mais estranhas que a gente não pergunta, um falante natural do português não pergunta. Tanto no Stefan Zweig deve morrer, quanto no Avante Soldados para Trás. Eu queria, querido, que você fizesse um breve contexto para os ouvintes e espectadores de quem foi ele e a esposa dele. Por que o título do livro? O que aconteceu, o tradutor mudou para Stefan Zweig deve morrer, mas ele se chamava Lot Zweig, porque eu, como de fato dou um lugar proeminente à mulher, a Lot. Era um casal? Era um casal. O Stefan Zweig era um dos escritores mais conhecidos e mais famosos do mundo naquele período. Stefan Zweig, judeu austríaco. Ele estava casado com uma mulher chamada Frida, de quem se separou, e casou com uma mocinha, 26 ou 28 anos, mais nova do que ele. E, fugindo do nazismo, vieram morar em Petrópolis. Na manhã do dia 23 de fevereiro de 1942, apareceram mortos num bangalô que hoje é a casa Stefan Zweig, lá em Petrópolis, e que pode ser visitada. Chamaram a polícia, o médico, que era um clínico geral, e atestaram que foi um duplo suicídio. Daí acharam também uma carta em que ele tinha se despedido, em que ele não usa a palavra suicídio uma única vez. A Charlotte nunca disse para ninguém, nas numerosas cartas que trocou, que tinha plano de suicidar.
ficou todo mundo, os biógrafos, né, garantiram que foi um duplo suicídio. Eu li tudo o que eu encontrei a respeito do Stefan Zweig e fiquei com a convicção, esta voz interior, que é misteriosa para todos nós. Cada um de nós tem uma voz interior muito misteriosa. Nós temos que aprender esse alfabeto dela para ouvirmos essa voz. O que é que ela nos diz? E para mim disse o seguinte, eu não sei dizer qual é a procedência dela. Isso não está bem contado. Mas eu sou um pesquisador, não é? Um PhD lá da USP, a gente tem que aplicar determinados procedimentos na pesquisa, conferir o que pesquisa, e eu apliquei. Daí assim, o Getúlio Vargas proíbe a autópsia. Na noite que ele está lá na cidade, a noite em que os dois se suicidam. O veneno, a droga que eles teriam tomado, não mata nenhum rato. É mesmo? A Dalina. Matou 2 pessoas. Daí eu comecei a conversar com as pessoas, procurei um legista, falei, olha, por que não se faz, quando não se faz a autópsia, pode se dizer do que morreu uma pessoa? De jeito nenhum. É mais que a autópsia tem que fazer para descobrir do que morreu. E a outra coisa é a seguinte, o senhor está procurando, eu não dizia quem eram as pessoas. Ah, não, mas se tem suicídio, o suicídio é homicídio, de qualquer forma. Então tinha que ter um inquérito. Procure o inquérito, não tem inquérito. Daí os judeus... A autópsia não foi feita? Não foi feita. E daí os judeus... Desculpa insistir nisso, porque não permitiram. O Getúlio Vargas proibiu explicitamente fazer a autópsia do casal. A Alemanha estava ganhando a guerra. Isso é fevereiro de 1942. Os rabinos vão ao Getúlio, em Petrópolis, pedir o corpo do Stefan Zweig e da Charlotte para enterrarem no cemitério israelita do Rio. O Getúlio nega. Mas, para aí, por que o rabino vai buscar o corpo do Stefan Zweig para o cemitério judaico, se os judeus não enterram suicidas no seu cemitério? Por que eles querem o corpo, então? Olha. Eles sabiam que não era suicídio. Alguém sabia que não era. Então eu comecei a ler, esses são alguns dos indícios. Daí eu estava escrevendo esse livro e ainda não conhecia o Jacó Pinheiro Goldberg, que estudou isso profundamente, e uma professora da Stanford University, Maria Librand, que também estudou. E eu descobri que eles tinham feito um comunicado na USP no ano de 2000, quando eu já tinha deixado o doutorado, fazia 11 anos, eu defendi minha tese em 1989 sobre os livros proibidos, né? Daí eu soube, olha, a USP tem um comunicado aqui sobre Stefan Zweig, a morte de Stefan Zweig, desses 2 professores. Eu vou ler. Li, e os 2 desqualificam o suicídio do Stefan Zweig de cabo a rabo, demonstram que não pode ter havido. E ele é um famoso psicanalista, o Jacó Pinheiro Goldberg. Ele concorda com essa tese também, né? Sim, que não houve, que foi morte, foi assassinato. E o tradutor traduziu o livro e disse, Dionísio, eu sempre achei que foi suicídio, mas depois de ler o seu livro para traduzir, tenho certeza que foi assassinato. Mas não tem como... Não tem como Não provar. existe mais nada, né? Beleza, nós estamos gravando... DNA, não tem como, não né? Tem. Olha, nós estamos gravando esta entrevista, esta nossa conversa, para mim tão agradável, num dia que poderá ser histórico. Porque eu acho que se um dia a gente conseguir, alguém conseguir, porque tem aquilo que a gente faz enquanto a gente pode e tem aquilo que a posteridade faz por nós. Se um dia alguém, lendo o Stefan Zweig deve morrer, poderá tomar a seguinte iniciativa. Vamos exumar esses corpos e tirar essas dúvidas. As técnicas, a tecnologia de exame de cadáveres, de restos mortais, está aumentando muito. Hoje você pega uma coisa de 5 mil anos, de 14 mil anos, e você dá a idade daquela coisa. Pelo carbono, né? Pelo carbono. Sei lá, eu desconheço essas pesquisas, mas poderá chegar um dia que você diz... Não desconfiaram que o Napoleão tinha sido envenenado? É verdade. Não é? Então foram mexer. Você tem como um dia comprovar aquilo que eu
como que assim se exalou de mim, foi uma coisa que me veio. Eu não vou e dizer no a livro, palavra revelação. No né? livro é muito claro o teu livro. Agora, a Áustria não tem interesse, não? A Áustria? Eu falei com o embaixador da Áustria numa sessão e para mim o mistério continuou, porque a Alemanha, que teria sido, se houve um crime, se houve homicídio do Stefan Zweig, foi um crime de Estado. Foi o Hitler que mandou matar. Eu não sei se mexeriam, né? Entendi. Porque não mexeram muito no nazismo, né? Você foi ator num filme que tratou do neonazismo no Brasil meridional, que é o Aleluia Gretchen. Não é? O Silvio Bach filmou o Stefan Zweig, fez Lost Zweig. Não é? Mas com essa tua visão, não? Não, com a minha não. Não ele era mais acha que roteirista suicidou dele. mesmo, né? Ele encampou a tese do suicídio porque né? ele praticamente filmou o livro do Dines, né, do Alberto Dines, que é a biografia do Stefan Zweig. Eu acho que as gerações que vêm depois de nós têm várias questões que não foram tratadas. Eu nunca vi, por exemplo, já que falamos no Napoleão, eu nunca vi alguém lembrar o seguinte: D. João VI veio para cá, fundou a capital de um dos maiores impérios do mundo no Brasil, no Rio de Janeiro, correndo do Napoleão. Alguns anos depois ele volta vitorioso para Portugal, está com a sede consolidada aqui, tem também Portugal, os domínios das nações africanas, e olhando à esquerda, quando está voltando, Napoleão está preso na ilha de Santa Helena. Que vitória extraordinária de D. João VI. E nós tratamos o D. João VI como se fosse um bobalhão. Ele não era bobalhão, né? Nada disso. Tudo menos isso, né? Ainda voltando para o lado do teu conhecimento religioso, sim, há uma radical diferença, uma pergunta um pouco, uma provocaçãozinha, entre o Ratzinger e o Francisco? Sim, foi uma eleição, pelo que se sabe dos bastidores, o Francisco perdeu a eleição para o Ratzinger. Perdeu, né? Numa disputa ferrenha. E ali se misturaram essa parte terrena da igreja, né? Disputa de poder, os jogos de poder. Eu acho que ele ficou conspirando o tempo todo, ou pelo menos aqueles que o queriam para Papa e perderam. E o Ratzinger, que aliás foi professor do meu amigo Leonardo Boff, não é? E foi ele quem tornou Leonardo Boff famoso, porque ele era professor do Boff, levou o livro do Boff, Igreja, Carisma e Poder, para a principal editora da Alemanha de prestígio, apresentou o livro, fez do Boff uma estrela. O Boff era um aluno que dirigia o carro para o Ratzinger para levá-lo para a universidade, porque ele não sabe dirigir o Papa. E depois eles se perderam nessa luta de poder aí. Mas como teólogo, eu vou te dizer a minha opinião, né, Vereza? Claro, claro. Eu acho assim, como chefe da igreja, o Bento XVI é muito mais qualificado. Culto, né? Muito culto, né? Culto o Jesus de Nazaré dele, uma biografia impressionante. É mesmo, é? Ele, inclusive, afirma textualmente, Jesus não nasceu no ano 1, nem no ano 0. Jesus deve ter nascido entre o ano 4º e 10º antes de Cristo. Ele diz isso, é? Sim, porque ele é um historiador, ele é um cientista, ele foi pesquisar. Jesus não pode ter nascido naquele ano, porque Herodes tinha morrido 4 anos antes e o perseguiu, então ele nasceu antes. E essa data é um pouco tem a ver um pouco com a consequência de uma data pagã, né? Sim. O dia 24 meio pagã, sabe? Sim, de dezembro, sim. Eu estou me referindo ao ano, o dia do mês... Eu estou voltando. Dezembro era uma data pagã. Sim, era o Rei Sol. Que era adoração ao Rei Sol, que transformaram no Natal, né? Sim. E você acha, e o Ratzinger, que ele teria nascido não no mês que é dito para nós, né? Não. Ele nasceu por março, abril, algum outro mês, mas no começo do ano. Entendi. E em outro ano, ou 4, ou 8, ou 10 anos antes.
Porque o Herodes, que o perseguiu, morre 4 anos antes de Cristo. Então, não pode ter... Não tem como, né? Não tem como. E tem uma... Essas datas todas, as pessoas dizem, mas Dionísio, cadê os documentos? Poxa, queimaram as maiores bibliotecas da humanidade. Alexandria queimou 2 vezes. Roma, o Templo de Jerusalém foi destruído. O Tito chegou no ano 70, ali depois de Cristo, e arrasou Jerusalém. É claro que muita documentação foi perdida. É como agora você procurar documentos de Lisboa do terremoto. Muitos você nunca mais vai encontrar. Queimaram, estão nas profundezas, o mar levou. Quer dizer, você não pode documentar tudo. Assim como não documentaram também a morte do Zweig, mas por outros motivos. Verdade. Em 1945, os chamados documentos apócrifos que foram encontrados, né? A biblioteca de Nag Hammadi, não é isso? Sim. Tem importância, né? Olha, todos os apócrifos têm importância, porque, para começar, a palavra quer dizer secreto, né? Secreto. Alguma coisa que se escondia. Se você esconde alguma coisa, é porque você tem um motivo para esconder. É verdade. Não é? Por exemplo, nós escondemos a nossa nudez. Todos nós. A roupa foi um avanço na civilização. Mas nós não cobrimos a nossa nudez só por pudor. Nós temos motivos para cobrir o nosso corpo. Tem o frio, tem o calor, tem ficar mais bonitinho. Minha prima me deu esse casaco, bonito. É lindo, é lindo. Gravata borboleta também, é lindo. Ela vai gostar que eu estou aqui com esse casaco. Pois é, a gravata borboleta. Que função tem uma gravata, não é? Você se enfeita, você se arruma. Tem muitos motivos. Aquilo que você não quer mostrar, você esconde. E, em geral, você disfarça. E com o texto é também assim. Então, desses documentos, um que foi encontrado em 1978 é o Evangelho Apócrifo de Judas Iscariotes, né? Disso você é o doutor. Porque eu tenho, não sou doutor, mas eu tenho um enorme carinho por ele, e eu acho que essa história foi mal contada. Sim. O homem que era tesoureiro do grupo, chefe, que lidava com... Caixa da campanha. O caixa da campanha, né, que lidava com altas quantias, não iria se vender por 30 dinheiros, eu acho. E a questão do beijo, Jesus era extremamente conhecido. Ele pregava nos montes, nas planícies, ele ia de lugar em lugar pregando, com aquelas pessoas atrás dele. Será que ele não era conhecido do poder romano o suficiente? Era, inclusive também, quem é que se escondia do exército romano, né? O exército romano, quando queria invadir qualquer país, achava todo mundo, dominava o mundo. Como é que ele não acharia, teria aqui um traidor, dizer, ele está lá no Jardim das Oliveiras, no Horto do Getsemane, conhecidíssimo, não é, em Jerusalém. Total. E não, aquela história parece assim uma narrativa que foi contada para incriminar alguém. Para incriminar, né? E não teria uma puxada do traidor de Davi? Qual era o nome do secretário do rei Davi? Que teria traído com o filho do rei Davi. Jonas. Não lembrado. O Jonathan, teria traído. Porque tem muitas histórias parecidas, assim como os fundadores de Roma, também atrás lá em Krishna, tem um cara que foi encontrado no rio também. Sim, essa coisa de você encontrar o salvador, ou o grande líder político, o estadista, protegido do inimigo num rio e jogado num berço, não é a única. Não é a única, né? Não é o Moisés, por exemplo, não é a única assim como o Pai, história. o Filho e o Espírito Santo. Também é. O 3 era um número mágico, não é? Agora, de todas as que você referiu aqui, além dessa do Judas Iscariotes, que eu assisti à estreia da sua peça lá em Petrópolis, subi a serra para ver, eu vi 2 vezes a peça. É uma coisa assim, Vereza, que o tema da traição, ali entre aspas, devia ser mais estudado, né? Porque, como você levanta esses indícios, eu também me fascino esse personagem,
Porque como é que um sujeito que vê o seu preposto, aquele que ele... Preposto não, aquele que ele está financiando, ele é o chefe da campanha, ele está fazendo tudo para dar certo o projeto de libertação, no domingo ele vê triunfar o rei daquele povo que ele quer libertar. E daí o cara se retira e ele leva uma puta de uma decepção com aquilo, não é? Judas fica muito decepcionado com aquilo. E baseado neste quadro, naquela semana, de segunda a quinta, muda tudo, segunda, terça, quarta, quinta, 4 dias, sexta ele já está pendurado numa cruz, é tudo muito rápido. E não fecham as narrativas, né? Verdade. Do ponto de vista de uma interpretação de texto. Verdade. Meu estimado amigo, eu espero que essa troca tenha sido útil e gostaria que eu tenho essa ingênua proposta de você dirigir algumas palavras para os jovens que pretendem seguir a literatura, o teatro, o cinema, a defesa da língua portuguesa para essa câmera aqui, por favor. Olha, para escrever, o requisito fundamental é ler. Ler bastante, ler o que você gosta, sobretudo, e depois escrever. Porque na nova geração de escritores que eu estou, da qual estou tomando conhecimento mais recentemente, eu noto uma grande falta de leitura, não só do domínio do português, porque isso é perfeitamente consertável, mas a falta de visão de mundo que só a leitura dá. Você gostaria de dizer mais? Faltou algo que seja importante que você coloque na nossa conversa? Eu queria dizer, Vereza, que durante algum tempo eu não me aproximava de você assim com uma certa reverência, te encontrava na FINAC, eu tenho esta idiosincrasia, não gosto de ser entrão. Um dia fazia 29 anos que nós não nos víamos, só nos tínhamos visto no Aleluia Gretchen. Você gritou lá do canto da livraria FINAC, Dionísio da Silva! Daí eu me aproximei de você e desde então a gente retomou aquela nossa antiga conversa de 29 anos antes. Verdade. E daí não paramos mais. Eu queria que a assistência aplaudisse meu amigo por essa aula. Muito obrigado. A verdadeira aula, né? Que ele Muito obrigado. propiciou. Obrigado a você. Obrigado, meu irmão. Você é o mestre. Quem sou eu? Dionísio da Silva nasceu em Siderópolis, membro da Academia das Ciências de Lisboa, classe de letras, professor federal colunista da Band News, semanalmente, desde 2011 e da revista Oeste, semanalmente desde setembro de 2021. Escritor brasileiro, autor dos romances Avante, Soldados, Para Trás, Teresa Dávila, Stefan Zweig Deve Morrer, entre outros 33 livros, entre os quais De Onde Vêm as Palavras, 18ª edição, Nos Bastidores da Censura, coletâneas de narrativas curtas. Sua obra é publicada no Brasil e em Portugal pelo Grupo Editorial Almedina e também na Itália e Cuba. Entre 1975 e 2020, foi professor da Universidade de Ijuí, Rio Grande do Sul, da Universidade Federal de São Carlos, São Paulo, e da Universidade Estácio de Sá, tendo dirigido os cursos de letras dessas instituições e mais a editora da UFSCar, a editora Unisul. Atualmente dirige uma coleção para o Grupo Editorial Almedina. Dionísio foi também vice-reitor da Universidade Estácio de Sá, de Extensão e Cultura e de Pós-Graduação. Recebeu prêmios nacionais importantes, tais como Biblioteca Nacional, Abril de Jornalismo Funarte e o Prêmio Internacional Casa de las Américas. Doutor em Letras pela Universidade de São Paulo, integra, entre outros, a Academia Brasileira de Filologia, da qual é o vice-presidente atual, e a Academia Catarinense de Letras,
sendo membro honorário de diversas outras, entre as quais a Academia Paulista de Educação, a Academia de Letras de Brasília e a Academia Paranaense de Letras. Foi colunista das revistas Época, Veja Online, Caras, semanalmente, de 1993 a 2018, Jornal do Brasil, Primeira Página e Observatório da Imprensa. Escreveu também peças de teatro e roteiros para o cinema. Entre esses roteiros, eu devo destacar o Aleluia Gretchen, que foi dirigido pelo Silvio Bach. Ainda Dionísio é autor de 36 livros e 2 de seus romances estão publicados também em Portugal, Cuba e Itália. Seus contos estão publicados em Portugal, Itália, Cuba, Alemanha, Suécia, Canadá e Argentina, entre outros. Suas obras referenciais são os romances Avante Soldados, Para Trás, agraciado com o Prêmio Internacional Casa de las Américas, em júri presidido por, simplesmente, José Saramago. Teresa d'Ávila, em 1997, premiado pela Biblioteca Nacional, e Lot Zweig, depois o meu estimado amigo trocou para Stefan Zweig Deve Morrer, isso em 2012. O título, como acabei de citar, posteriormente foi alterado para Stefan Zweig Deve Morrer. Premiado pela Academia Catarinense de Letras, abordando o suposto duplo suicídio do casal de judeus e que para o romancista teria sido um duplo assassinato. Em narrativas curtas, seus livros foram englobados em contos reunidos nas crônicas de A Placenta e o Caixão, ambos da editora Leia. Um ensaio, as obras de referência são Nos Bastidores da Censura, que aliás foi sua tese de doutoramento na USP, editora Estação, Liberdade, Rubem Fonseca, Proibido e Consagrado, e os livros de etimologia, De Onde Vêm as Palavras, primeira edição em 1997 e a 10ª edição em 2014 pela editora Lexicon. Palavras de Direito, a vida íntima das frases, pela editora Novo Século. Dionísio teve obras levadas ao teatro, à televisão e fez alguns roteiros de cinema, entre os quais eu citei o Aleluia Gretchen. E, pasmem amigos, foi ator no longa-metragem Mesa de Bar, dirigido por João Uchoa Cavalcante Neto. Por que nós fizemos questão de citar esse currículo, que na verdade é uma enciclopédia, né? Porque são autores, são intelectuais que não cortejam a mídia, não bajulam o chamado discurso único. E as pessoas precisam conhecer, no momento de descalabro, no momento de doença da civilidade deste país, verdadeiros intelectuais e que precisam e devem merecer a justa divulgação. Muito obrigado.